Então, sejam bem-vindos. Primeiramente, quero agradecer a todos pela presença, agradecer também o convite de falar desse tema tão importante. É um tema bastante de grande valia, né, para todas as pessoas, inclusive na minha prática clínica, a grande parte das pacientes que eu atendo vivenciaram experiências, né? São foram vítimas, né, de pedofilia, né? Então, hoje nós vamos comentar um pouco sobre o aspecto, sobre a perspectiva psicológica e compreender melhor esses aspectos, né, desse transtorno, né, no nível da psicologia. Eu sou a Riviane, sou psicóloga clínica há 22 anos e eu tenho a certificação de sexualidade humana, capacitação e também traumas, né? São temas do meu cotidiano e vamos adiante, né? Vou passar alguns slides aqui para que a gente possa compreender melhor, né? Vou tirar aqui. Então, aqui eu coloquei, né, essa imagem desse urso de pelúcia com uma algema, porque tem a algema no braço, né? E tem uma algema na região genital. Porque esse é um fenômeno muito comum que acontece da vítima se sentir culpada e aprisionada se não for tratada as consequências, né? A gente vai falar disso mais adiante. E é mais ou menos a imagem que eu encontrei para representar como se sente a vítima de um pedófilo, né? Vamos lá. O que é pedofilia, né? E parafilia. Então, nós vamos compreender a pedofilia aqui, na perspectiva psicológica, como um transtorno mental. E dentro das doenças, né, mentais que acometem a sexualidade, nós chamamos de parafilia. São todas as doenças mentais ligadas à sexualidade. Então, a gente pode falar de várias parafilias, dentre elas voyeurismo, fetichismo, sadomasoquismo, enfim, uma variedade de sintomas que caracterizam a parafilia. É comum nominar o abusador sexual infanto-juvenil de pedófilo, contudo, não é a mesma pessoa. Né? Isso já vem acompanhando da palestra dos doutores, né? Falando nas palestras anteriores, falando que já desse elemento, né? Embora o mal que causem as vítimas possa ser idêntico. A expressão pedofilia vem do grego pedos, que significa criança, mais filia, que é relativa ao amor, né? Essa aqui é a classificação. No final tem a bibliografia, para quem quiser se aprofundar, né? De sorte que, em termos corretos, toda pessoa que nutre amor por uma criança seria um pedófilo, mas conveniou-se denominar como pedófilo todo indivíduo que sente atração sexual por crianças, daí a confusão com o termo abusador sexual infanto-juvenil. Trata-se de um transtorno parafílico, parafilia, nesse caso, né? Segundo o DSM, né, 5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, foi criada uma associação americana, né, que foi criado pela o DSM, né, foi criado pela Associação Americana de Psiquiatria, APA, para padronizar os critérios de diagnóstico das desordens que afetam a mente e as emoções. Parafilia, gente, são consideradas também padrões de comportamento. Olha só, isso é muito importante para a gente poder separar o que é uma prática sexual de uma prática patológica, né? Parafílica, que já a gente já tá lidando com patologias. São considerados comportamentos em que os desvios se dá não no ato, mas no objeto do desejo sexual, ou seja, o tipo de parceiro e a relação com este. Não significa
que uma pessoa que não pratica, que pensa em pedofilia, que tem fantasias com crianças e com pré-adolescentes, se ela só tem esse pensamento, ela também tem um transtorno parafílico. Ela não precisa agir, né, para que ela seja considerada parafílica. Está ligado com o que a pessoa se estimula e o que ela precisa para se estimular sexualmente. Esse estímulo geralmente é sempre da mesma forma. Então, quando a gente fala de parafilia, nós estamos falando de uma pessoa que só consegue se excitar, só consegue manter relação sexual com um tipo de objeto, por exemplo, só com crianças, só se vestindo de determinada forma, ou só consegue se excitar vendo determinada cena, ou só consegue. É só aquele estímulo, né? Só de um jeito que ela consegue se excitar. Ah, Reviane, mas então quer dizer que se a pessoa só consegue se excitar também, né, além de outros elementos, né, com crianças, então ela não é pedófila, então não é um transtorno parafílico? Sim, geralmente o transtorno parafílico, a pessoa canaliza a, o objeto de desejo a um item apenas. Geralmente é isso. Geralmente, mas não são todos. Existem pessoas que têm atração e se estimulam por adultos da mesma idade, né? Adultos, mas também com crianças. E isso também é considerado um transtorno parafílico, pedofilia. Então, é, o que vai diferenciar aí nesse caso é que a maioria das pessoas que tem um transtorno de pedofilia, essa pessoa fica aprisionada no desejo pela criança e pelo adolescente, né? Pelo jovem adolescente, né? Pré-púber, né? Até os 13 anos, né? Então, é considerado também uma pessoa parafílica. Geralmente essas pessoas não se casam, essas pessoas são isoladas, muitas vezes é aquele tio lá né, isolado lá que nunca se casou, muitas vezes também ele é um tio casado, mas que às vezes mantém um casamento de aparências, né, por conveniências, outras vezes não, outras vezes tem sim relações com a esposa, mas também mantém relação com a sobrinha, com a filha, com crianças, né? Então também é considerado. Aqui no caso, né? Só a maioria dos transtornos parafílicos é só com um determinado fetiche. A expressão parafilia é oriunda do termo perversão. Antigamente chamava-se perversão, agora não se chama mais perversão, que é próprio da psicanálise, esse termo, né? Se destina aos comportamentos sexuais no qual o prazer é obtido com outros objetos sexuais e não a penetração vaginal, ou, desculpe, a penetração genital. Então, a pessoa tem atração por objetos sexuais e não a penetração genital. Por exemplo, existe, né, aqui em São Paulo, por exemplo, casas onde as pessoas praticam um, uma tarde de sadomasoquismo, uma noite de sadomasoquismo. Ali as pessoas não estão se masturbando e nem praticando sexo, elas estão apenas observando aquilo. Na maioria dos casos não mantém relação sexual, mas aquilo as estimulam, né? Então aquilo sim pode ser também considerado, quando a pessoa só se realiza com aquilo, um transtorno parafílico. Isso aqui eu achei importante colocar só para distinguir, né, o que é parafilia. A classificação da parafilia, né, em relação à pedofilia. Deve-se ter cuidado para não confundir com pessoas que se estimulam sexualmente por diferentes formas, ou seja, quando não há um transtorno parafílico. Exemplo, indivíduo que tem preferência em fazer sexo de determinada forma, porém, nada o impede de fazer de outras. Então, a pessoa tem uma preferência por aquela forma. É diferente do transtorno parafílico, ok? No caso do transtorno parafílico, a pessoa só se estimula daquela forma, ou seja, só se estimula tendo atração pela criança. Né? A maioria dos pedófilos só se estimula tendo atração pela criança. No caso, o parafílico em geral fixa num determinado ato. É uma fixação, a gente vai entender depois mais para frente, né? A fixação numa determinada fase do desenvolvimento
infantil. Traz consequências negativas para outras pessoas e para si mesmo, incluindo prejuízos na prática das atividades diárias, prejuízo social e profissional na vida do indivíduo parafílico, bem como para as vítimas. Exemplo, vício em pornografia, fetichismo, pedofilia e voyeurismo. Aqui nós estamos falando ainda da parafilia. Tem no mínimo 16 anos de idade. Exemplos, não considera, a gente, aqui no caso da pedofilia, a gente coloca que a pessoa que tem esse transtorno, a gente tem que classificar que ela tenha pelo menos, no mínimo, 16 anos de idade. Essa pessoa também, a gente não considera as explorações sexuais da infância ou com adolescentes da mesma idade, então, às vezes a paciente chega assim e fala assim, eu fui abusada. Não. Quantos anos você tinha? Eu tinha 16. E o seu primo tinha quanto? Ele tinha 15. Não, isso não é considerado pedofilia. Os dois tinham 12. Não. Os dois tinham 5 anos. Não, isso são explorações sexuais. A gente coloca aí 5 anos de diferença no máxima entre eles. Então, quando existe ali uma situação onde um menino de 16 anos e uma menina de 5, aí sim é considerado uma ato de pedofilia. Se for um menino de 14 anos e uma menina de 6 anos, não, dentro aqui do DSM. Né? Então, considerado 5 anos, tem que ser 5 anos de diferença entre eles, ok? O indivíduo apresenta o comportamento de pelo menos 6 meses, pelo menos nos últimos 6 meses, esse comportamento, né? Na classificação internacional da doença, essa não ainda no CID-11, né, atualizada, essa no CID-10, 65.4, F65.4. Então, a pedofilia pode ser um subproduto de outras doenças psiquiátricas comórbidas, ok? Essas anormalidades cerebrais, aqui nós estamos falando que tem alguns autores que defendem anormalidades fisiológicas e anatômicas no cérebro. Essas anormalidades cerebrais podem ter sido formadas por um desenvolvimento cerebral anormal. No entanto, o transtorno de estresse pós-traumático também causa esses tipos de anomalias cerebrais. Experiências traumáticas no início da vida dos pedófilos poderiam ter causado esse desenvolvimento atípico, ok? São esses autores que defendem isso. Agora aqui também, como também foi, né, nós estamos terminando aí esse ciclo, né, de palestras, e todos os que eu acompanhei comentaram sobre isso também, a diferença entre o abusador e o pedófilo. O número substancial de estudos indicou que os pedófilos têm anormalidades cerebrais encontradas nos lobos temporais, aqui lado a lado, né? O indivíduo pedófilo pode, em alguns casos, conter os impulsos sexuais e não cometer o ato, sim. A maior parte dos crimes envolvendo atos sexuais contra crianças é realizada por pessoas que não são consideradas clinicamente pedófilas, pois não têm atração sexual primária por crianças. Da mesma forma, indivíduos pedófilos podem jamais chegar a cometer crime devido à contenção dos seus impulsos sexuais, ok? Então, muita gente, às vezes, né, gente, eu lembro que quando eu estava fazendo a formação, o professor pedia para assistirmos determinados filmes para a gente se conhecer, para ver se aquilo toca a gente, porque isso é muito comum. Então, às vezes, acontece da pessoa ter esse desejo e aquilo ela nunca cometer nem nada, né? Mas ela tem sim o transtorno. Vamos lá. Existe o transtorno parafílico exibicionista. Então, olha só, vou colocar aqui dois exemplos. Excitando sexualmente ao exibir órgãos genitais para crianças ou adolescentes pré-pubres, entre 12, o que é pré-pubres? Entre 12 e 14 anos, ou seja, o paciente chega e fala assim, então, já passou por alguma experiência de abuso ou de violência sexual? Sim, eu estava andando na rua e de repente uma pessoa foi e mostrou a genital para mim. Né? Então, isso já é considerado um transtorno, a pessoa que quer exibir, né? É um transtorno pedófilo exibicionista, é parafílico exibicionista. Ou então a pessoa se excita sexualmente pela exibição, por ela se excitar, né? Por ela mostrar os órgãos sexuais, ela se excita. Ok? Então, são dois tipos de exibicionismo. Tem um que quer exibir para a criança, tem um que quer exibir mesmo, né, na internet, ou para outra pessoa, até para sua parceria.
Então, a diferença entre o transtorno parafílico exibicionista e o pedófilo, qual que é? O exibicionista se exibe, não toca na criança, tá? Mas somente se excita se ele se exibe, ok? Então, ele está excitando, é muito comum, viu, gente? Ah, meu tio mostrou, não sei o quê. Ah, minha tia mostrou, mandou colocar a mão. É uma forma de se exibir também. Às vezes, não toca, né? No caso. Transtorno pedofílico. Agora sim, vamos entrar aqui na questão da pedofilia. Um dos transtornos mais complexos de se trabalhar, porque envolve crianças. Indivíduos têm fantasias e se excita com crianças, com impulsos e comportamentos intensos envolvendo atividade sexual com criança. Fantasias, impulsos ou atividade sexual recorrente envolvendo criança. Esses aqui são os 3 pontos que traz aqui a resposta, né, para a criança em relação à pedofilia. Tem 2 subtipos. Tipo exclusivo, que é com atração apenas por criança do sexo oposto, e tipo não exclusivos, quando atraídos por crianças de ambos o sexo ou no âmbito do incesto. Olha só que interessante isso aqui, viu, gente? Muitos pedófilos têm atração por criança do mesmo sexo, porém não são homossexuais. É por ser criança, certo? É por ser criança. Então, ele se atrai por crianças de ambos os sexos, ou no âmbito do incesto. Ok? Tanto por meninas quanto por meninos. Qual a origem, né? Etiologia. Então, o entendimento da origem do prazer sexual fixado nas fases do desenvolvimento psicossexual e seus afetos. Lembra que a gente aprende lá no Freud? Fase oral, fase anal, fase genital, né? Na fase do desenvolvimento, aí tem outros autores também que trazem essas fases do desenvolvimento psicossexual e os afetos. Então, o que aconteceu com essa criança? É uma das teorias da psicanálise. O que aconteceu com essa criança que ela fixou, ou seja, tem um trauma ali. Quando a gente fala de fixação, a gente fala de um afeto paralisado, algo que não se desenvolveu ali. Então, é uma fixação em alguma parte, né, do desenvolvimento sexual. Ou até mesmo o ato sexual das pessoas saudáveis tem a ver com essa fase do desenvolvimento oral, anal, genital, ok? Então, experiências negativas como ofensa sexual na infância também pode ter acontecido do pedófilo ter passado por experiências sexuais precocemente. Comorbidades, então a pessoa, como foi dito, pode acontecer da pessoa ter uma esquizofrenia, a pessoa ter um transtorno bipolar, porque na fase do transtorno bipolar maníaco, né, tem a fase depressiva, né, mas tem a fase maníaca. Na fase maníaca, a pessoa fica excitada demais, e aí, sexualmente, e ela pode jogar essa excitação para todo tipo de estímulos, incluindo crianças. E disfunções cerebrais anatômicas, aí no caso, algumas pessoas defendem, outras não. Eu deixei aqui alguma coisa para vocês se aprofundarem no final, se vocês quiserem, na bibliografia. Vamos lá. Alguns autores defendem não falarmos mais abuso sexual ou ofensa sexual, e sim ofensas ou violência sexual. Vamos ver por quê. A partir do século XVIII, importantes transformações ocorreram de modo a afetar as concepções de infância, bem como sua educação. As crianças, olha, guardem isso, as crianças passaram a ser percebidas como sujeitos instituídos de uma natureza infantil, possuidoras de características específicas próprias para a idade, como argumenta Maria Isabel Buges. É importante mencionar que no Brasil, a violência ou abuso sexual contra crianças e adolescentes só recentemente, na década de 90, século 20, começa a ser incluída como preocupação efetiva na agência da sociedade civil, na agenda da sociedade civil e como política pública, através da Constituição Federal Brasileira, em 88, e do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 80.6990. Cabe citar ainda a Convenção Internacional do Direito das Crianças em 99, que começou a colocar isso como crime, né? Como o abuso com crianças. Abuso ou ofensa. Abuso sexual, excesso, uso excessivo, comportamento excessivo, ir além. Então, aqui tem uma professora, né, minha,
da capacitação, que ela defendeu na tese dela, para não falarmos mais abuso, porque o abuso tem a ver com um mau uso, você usa em excesso. Então, eu como, né, excesso, eu bebi em excesso. Mas quando a gente fala de prática com crianças, a gente não deve usar nada, não é autorizado nada, nós não devemos usar em nenhum momento, quem dirá em excesso. Né? Então, a gente usar a palavra abuso, ela coloca como algo inadequado, e sim violência sexual ou ofensa sexual. Então, tem muitos autores já falando, se referindo à questão do abuso sexual, que a gente conhece como ofensa sexual e violência sexual, e não mais abuso sexual, ok? Porque aí a gente traz essa ideia, por exemplo, como diz, né? Como que é que coloca? É permitido, né? Aparece aquela história, né? Usa, mas não mata, né? Abusa, mas não mata, né? Quer dizer, como faz, faz só um pouco, né? Não faz muito, né? Então, isso é importante. Agora aqui, sobre o conceito de infância, né? Cabe lembrar que a violência contra as crianças não era passível de punição, tal como construímos no século XX, como nos lembra Mariana Azambuja. No texto bíblico, temos o caso de Abraão, que quase sacrificou seu filho Isaque, e o de Herodes, que mandou exterminar todas as crianças menores de 2 anos de idade. Na mitologia, Saturno devorou sua prole, assim como Medeia o fez para vingar-se de Jasão. No século IV a.C., na antiga Grécia, as meninas eram sacrificadas em Jericó. Os corpos das crianças mortas eram colocados nos muros, paredes e pontes, a fim de dar-lhes maior sustentação. O infanticídio foi usado como estratégia para se alcançar a pureza racial e para a eliminação de crianças defeituosas, e na China, para o controle populacional. Isso aqui está na obra de Mariana Azambuja, ok? Por que ofensa sexual? Porque abuso libera o uso. Ofensa não autoriza a usar. Ofendido e ofensor. O ofendido carrega consequências cognitivas, afetivas, físicas, grave lesão, ressentimento e dignidade ferida. Observar o cuidado com a infância, gente. Abarcar situações de exploração sexual que visem a lucros, tais como pornografia. Então, aqui a gente está falando assim, o que é essa ofensa sexual? Porque abuso libera o uso, ofensa não autoriza usar. Ofendido e ofensor, há dois personagens aí. O ofendido carrega consequências cognitivas, afetivas, físicas, grave lesão, ressentimento e dignidade ferida. Observar o cuidado com a infância. Abarca situações de exploração sexual que visem lucros, tais como pornografia e prostituição infantil. Isso existe ainda no Brasil, viu, gente? O ofensor deve arcar com as consequências dos seus atos e ser retido, pois não há registro de cura para o transtorno pedofílico. Não existe registro de pessoas pedofílicas curadas. Modalidades. Quais são as modalidades de pedofilia? Sem contato físico, ou seja, exibir pornografia, exibir os órgãos genitais, palavras obscenas, vulgaridades, estímulos precoces. Tá? Eu pergunto para os pacientes, né? Elas não sabem, eu falo assim, por que que é crime, né? Por que que é crime? Eu vou falar algo muito delicado, porque existe o caso, a gente vai falar mais para frente por que isso acontece. Existe o caso da criança gostar, porque aquilo é o único estímulo que ela recebe, às vezes ela entende aquilo como um carinho, né? Ela se sente especial, ela se sente querida. Então, pode acontecer da criança é, criar ali um afeto, né? Pelo agressor. E eu pergunto por que é crime? Porque é como se fosse aqui eu vou dar um exemplo aqui, é como se fosse um potinho assim, uma coisa, uma tampa que espana, porque o estímulo é muito forte para uma criança. E aquilo tem consequências para a psique dela, né? Aquilo, ela não está pronta para receber aquele tanto de estímulo. E as consequências a gente vai ver mais para frente. Com contato físico, então estímulos com ou sem permissão. Muitas vezes a criança dá permissão, porque ela é envolvida, muitas vezes, porque tem aquela figura de afeto, é o vovô, é o tio, é o pai, né? É um homem mais velho, então uma pessoa
de autoridade. Então, a gente vai entender isso aí também. Vamos falar disso. Então, também tem com violência, ou seja, estupro, brutalização, os pais com a criança no quarto, né? É uma violência sexual. Por exemplo, criança que ouve os pais manterem relações sexuais. Então, assim, às vezes a criança está ali e aquilo ali é muito para ela. Ela não entende aquilo direito. Quando ela não entende, pensa que está tendo uma briga, a mãe está sentindo dor, ou ela pensa, por exemplo, ela pode entender depois o que é e ela se excitar, sentir muita culpa por isso, ter transtorno de orgasmo mais na frente, porque ela não vai se permitir mais se excitar, porque ela já conclui que aquilo está ligado aos pais. Então, tem muita coisa aí que acontece muita gente não sabe, mas isso também é uma violência sexual. Os pais colocarem as crianças no quarto ou fazerem sexo com crianças em casa, né? E as crianças ouvirem. Maneira como a criança é acolhida quando informa também é violenta. Então, ela já sofre a violência de violência sexual. E aí, quando vai contar para algum adulto, o adulto não é acolhido, o adulto não acolhe a criança, o adulto fala que a criança está mentindo, ou fica por isso mesmo, isso também é uma violência. Então, a criança que sofre a ofensa sexual é a que é colocada dentro dessas modalidades sem estar preparada, pois não possui condições maturacionais para tais estímulos. Quebra de fronteiras entre gerações também é uma violência. Então, qual a imagem que ela tem de um pai? Né? A gente tem todo um contexto aí, né, da figura simbólica do pai. Mas e quando esse pai é o abusador? E quando esse avô é o abusador, esse tio, né, que todo mundo da família gosta? Então, também são coisas que mexem muito com a cabeça da criança. Vamos falar aqui dos traumas e retraumatização. O amadurecimento sexual precoce pode acontecer. Então, você vê aquela criança assim muito jovem, assim, já falando muito sobre sexualidade, é, fazendo perguntas muito que não tem a ver com a idade cronológica, gestos, né, muito ligados à sexualidade, até violentos, né? Então, por exemplo, é diferente de uma criança que está se conhecendo de uma criança que foi abusada. Então, essa criança que sofreu a ofensa sexual, violência sexual, é diferente da criança que está apenas conhecendo, está curiosa para ver o amiguinho pelado, está curiosa para perguntar para a mãe algumas coisas, isso é do próprio desenvolvimento. Agora, quando a criança já começa a fazer umas brincadeiras mais parecendo adulto, alguns gestos como uma certa sedução, muitas vezes o jeito de vestir, isso também já está denunciando alguma coisa para ficarmos atentos. Então, amadurecimento sexual precoce, agressividade, a agressividade está ligada à criança que passou por agressão sexual. Submissão, né? Aquela criança calada, aquela criança que não fala, aquela criança que a gente não sabe o que acontece, né? Com o universo interno dela. Demonstração de repúdio ao ato sexual, né? Às vezes não quer tomar banho, não quer se lavar. Às vezes tem nojo, começa a ter nojo de tomar banho, ter nojo dos coleguinhas, tudo por conta são alguns sinais. Carícias inadequadas com outros coleguinhas ou com ela mesma, ou ao assistir cenas de sexo, né? A criança que quer ver, quer ficar vendo, às vezes os pais não colocam no computador, os pais veem e aí a criança acessa o computador ou o celular ou revistas, antigamente tinha muita revista pornográfica, hipervigilância, criança muito ansiosa, né, preocupada com as coisas, muito ansiosa mesmo, né, paranoica até. Resposta exagerada ao sexo, flashes de cenas ligadas ao ato da ofensa, às vezes a pessoa tem flashes de algumas partes. Vaginismo, muito comum, porque a mulher que tem dor, né? Muitas, precisa ir ao fisioterapeuta, só resolve com fisioterapia e com psicoterapia, não resolve vaginismo só com terapia, tem que ir no fisioterapeuta pélvico. Anorgasmia, falta de orgasmo, disfunção erétil, muitas vezes, né? Taquicardia diante de assuntos ligados a sexo, dores abdominais, medo, depressão, ansiedade, sentimento de culpa, por isso que eu coloquei aquele ursinho com aquela
aquela algema, porque é assim que a criança sente. Ela foi vítima, ela se sente a culpada. Fobias, isolamento sexual, olha, essa aqui de fobia, gente. Eu tive um exemplo, só para citar, né? Que acho que é muito importante ver a questão de fobias. Eu tinha um paciente que veio, um homem, né? Ele veio com fobias de pena, pena de galinha, tinha aquelas fantasias de carnaval com pena, ou não podia ver algum bichinho com pena, passarinho. E ele foi trabalhando com MDR, né? MDR que reprocessa as memórias do passado. E ele começou a lembrar que ele estava deitado na cama e a pessoa abusando dele, ele pequeno, e ele virava assim a cabecinha para o quintal, a porta estava aberta, e ele via várias galinhas. Ele dissociou. Então, na hora da violência que ele passou, ele estava olhando, ele virou assim e estava olhando para a cena de várias galinhas ali no quintal. E ele associou a mente associou a pena da galinha com o fato, ele não podia ver pena que ele, né? Então aquilo ali, por quê? Aí desativou a memória, depois que curou esse trauma, ele parou de ter fobia de penas, né? Isolamento sexual, então pessoas, por exemplo, que não tem parcerias sexuais, né? Ela não consegue ter parcerias sexuais. Baixa autoestima, porque a pessoa se sente suja, a pessoa se sente errada, a pessoa se sente culpada, a pessoa fica aprisionada, né? Isso mexe muito com todas as áreas da vida da pessoa. Transtorno de personalidade, né? Muitas vezes existem transtornos que estão ligados a abusos, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o transtorno bipolar, mas, lógico, o transtorno bipolar, 80% ele é hereditário, mas ele pode ser ativado, sim, por abusos, violência sexual. Redução do desejo, pessoa que tem, não gosta de sexo, né? Não é normal, né, gente? Então, também tem a redução do desejo. Prostituição, muito comum, muitas pessoas que se prostituem terem passado por abusos na infância. Trocas constantes de parceiros e dualidade. Dualidade, gente, por quê? A gente vai ver mais na frente um transtorno específico que eu deixei para falar mais na frente, para que vocês entendam. A dualidade, por quê? Porque ao mesmo tempo que ela viveu aquela violência, muitas vezes ela não foi acolhida, a maioria das vezes, quase 90, 60, quase 90% dos casos, a violência é intrafamiliar, ou seja, dentro da família. Então, tem elementos de afeto ali, tio, pai, né, mãe, babá. Então, pessoas que têm um símbolo de afeto. Tem um filme que foi baseado em fatos reais, de um caso policial que aconteceu nos Estados Unidos, chama Atleta 1. Então, esse filme fala do próprio treinador que é, era muito carinhoso com as alunas, né? Com as atletas. Muitas sofriam várias dificuldades familiares, e o único símbolo de carinho que elas tinham era nesse professor, né? Então, elas associavam aquele afeto e fica muito difícil para que ela possa ver que aquilo ali é um abuso. Ela fica muito ligada naquela história do meu professor, né? Do carinho, né? De ser alguém importante ali, né? Na sua função de atleta, mas na verdade ele abusa. Então fica dual, a coisa fica meio dual. Nossa, mas com meu pai, né? Então tem um afeto e tem os desafetos. Violência sexual contra a criança e adolescente. A violência contra a criança e adolescente sempre existiu, gente. Sempre existiu. Mesmo quando assim não era considerada. Por se tratar da prática histórica e cultural. Ou cultural, ok? É considerado violência os atos em que estão presentes sujeitos em condições de superioridade. Isso aqui vocês guardem. É considerado violência pessoas que estão sujeitas a condições de superioridade. Então, autoridades, então, um padre, né? Uma pessoa um professor, um pai, uma pessoa mais velha, uma pessoa mais erudita, uma pessoa mais rica, uma pessoa, olha só, por autoridade, inteligência, posição social ou econômica, força ou idade que produzem o dano físico, emocional ou sexual, com ou sem consentimento.
por indução, sedução ou engodo. Isso aqui é um slide que vale muito a pena a gente refletir. Olha só, é considerado, então assim, autoridade. Ah, ele é meu guru, né? Ele é o padre da paróquia, ele é o pastor, ele é um professor, imagina. Então a pessoa se sente até especial, né? A criança sente, nossa, imagina, ele tá falando para fazer isso, então eu vou fazer. Se ele é autoridade, quem sou eu para não seguir, né? Então, social, né? Por exemplo, a pessoa é uma pessoa muito influenciada, né? Influente, né? E aí ela tem um poder sobre aquela outra. Uma pessoa que tem mais dinheiro que a outra. Uma pessoa que tem mais inteligência que a outra, mais erudita, por exemplo, né? Ou uma pessoa mais velha, uma pessoa mais forte. Sempre tem a ver com ou sem consentimento. Ah, mas ela deixou, mas a pessoa quis, mas ela autorizou. Não importa. Porque a própria desigualdade ali já denota que aquela pessoa superior vai induzi-la, né? Ela já se sente levada a fazer o que a outra pessoa maior quer, né? Por indução, então ela induz, a pessoa induz, né? A criança ir até ela, a criança confiar nela, a criança fazer o que ela quer, a criança gostar dela, ok? Porque às vezes a própria figura, nossa, meu guru do templo que eu frequento, padre, nossa, né? Por sedução também, então, oferecendo coisas, né? Olha, eu vou te dar um celular, eu vou te dar uma roupa nova, eu vou te promover, né? Eu vou casar com você, enfim, qualquer coisa que também denota sedução ou engodo, né? Então, a pessoa cai numa armadilha, né? Então, ela pensa, no caso, uma paciente que o tio chamou, ela acreditou no tio, que ele ia mostrar uma coisa legal para ela, e aí ela caiu na armadilha, né? Todas as formas de violências podem ocorrer em todas as classes sociais. A gente também tem que ver que isso acontece em todas as classes sociais, culturais e religiosas e econômicas, tá, gente? Não é só, né, porque é da igreja, porque foram só os padres. Não, acontece com gurus, acontece com, né, Eu tenho um caso de uma paciente que mora nos Estados Unidos hoje porque o padrasto falou que ela tinha um espírito, que é um espírito daquelas religiões é, africanas, né? Onde ela precisava tirar esse espírito dela. E para poder tirar esse espírito dela, chamado Pomba Gira, ele, ele tinha que fazer sexo com ela. E aí ela fazia sexo com ele, né? E ela se apaixonou por ele. Ela já tinha 15 anos, né? Ele mais de 40. E depois ela contou para a mãe, enfim, ninguém acreditou, ela depois contra ele, e aí ninguém acreditou e ela fugiu, foi morar nos Estados Unidos, juntou dinheiro, foi morar nos Estados Unidos, mora sozinha hoje. Ela tá bem, arquiteta, conseguiu construir a vida, mas ela não consegue ter relacionamentos, né? É interessante que agora ela tá namorando, mas assim, 2 anos de terapia, né? Então, assim, olha só. Então, todas as formas de violência podem ocorrer em todas as classes sociais, culturais, religiosas e econômicas, envolvendo. Olha, guardem também. Tem 3 elementos na violência sexual: o ofensor, o ofendido e o negligente. Esse também provoca violência. Então, quando a mãe não acredita, quando a família não acredita, quando a sociedade não acredita, é o papel do negligente, que também está dentro da tríade do abuso. Sempre tem esses 3 elementos. Sempre tem um abusado, um abusador e uma vítima. Sempre esses 3. Esse aqui que eu queria falar desse transtorno. O ofendido sofre conflito de lealdade e vive uma situação de opressão, desconforto e dor, pois delatar alguém de quem se gosta e a quem muitas vezes se sente ligada por laços afetivos.
ou da qual tem dependência econômica, mas que a ameaça porque é conhecida, porque é conhecedora dos fatos a qual, do qual é testemunha. Então, por exemplo, muitas mães não se separam. Ela acha que ela precisa daquele marido para poder suprir a sua dependência econômica, e aí acha que se ela for depor contra ele, ou esse marido, ela vai, ela testemunha, ela vê, né, a situação e ela finge que não vê porque ela depende ali da situação. Ofensa sexual infanto-juvenil. Assim, a criança é ao mesmo tempo vítima e testemunha do crime. Além disso, ao denunciar o fato, ela expõe a mãe e as demais figuras significativas da família, como negligentes, na medida em que não foram capazes de protegê-la da ofensa, independente de quem a tenha perpetrado. A criança pode até desistir de falar se achar que os adultos são incapazes de protegê-la do seu agressor. Ah, isso aqui que dói. Se não consegue falar, é porque não tem mais confiança no adulto, sua palavra é desvalorizada. Outra dificuldade é de ser considerada uma figura diabólica, capaz de seduzir e assim passar rapidamente de vítima a culpada. Então, aquele livro, né, que foi escrito agora, né, sobre os casos de abusos na igreja, tem um caso assim, ele já começa com esse caso, né, onde o padre, ele fala que, o sacerdote, ele fala que a menina seduziu ele. Como assim uma menina tão bonita, ela seduziu ele, né? Passar rapidamente de vítima a culpada e por ter provocado, igual essa minha paciente, ela foi colocada como se ela tivesse seduzido ele, forçado ou favorecido o ocorrido, sobretudo se tratando de menina adolescente. Então, quando fala assim de menina, no caso, essa menina, ela começou a ser abusada aos 5 anos de idade e ficou até os 18 anos, porque a mãe teve dois maridos e os dois abusaram dela sexualmente, violentaram, né, sexualmente. E nesse segundo foi esse caso aí que envolveu até essa questão religiosa, e foi quando ela completou 18 anos, ela foi para morar fora. Para uma criança, para que uma criança possa falar, é preciso que sua palavra não seja sentida como altamente perigosa ou portadora de um mal maior do que já o sofrido. Assim, muitas vezes a criança se sente, depois da denúncia, gerando uma síndrome de adaptação da criança vítima do abuso sexual. E isso tem graves consequências psíquicas. Essa síndrome, que é a criança que se adapta a ser vítima. É como se ela criasse dentro dela uma ideia, né, de que ela é vítima do abuso e sempre vai ser assim. E uma das coisas mais importantes que eu trabalho é o fato das mulheres, no caso ali, já também recebi homens também, que é outro mito, né? Achar que mulheres também não abusam, abusam sim. E homens também vítimas de abuso sexual, de violência sexual. Então, o que acontece com essas meninas? Essas crianças, elas se adaptam à vítima, ao abuso sexual. E essa adaptação é que gera a síndrome de Estocolmo, o sofrimento do ofendido. Na síndrome de adaptação da criança vítima do abuso sexual, ocorre a clivagem, onde a vítima funciona como se tivesse várias personalidades, convergindo essa experiência no seu oposto e identificando-se com o agressor, que é a síndrome de Estocolmo. Mas essa é específica para a sexualidade, que é uma síndrome de adaptação à violência. Busca em escolhas relacionais abusivas ou ela mesma se tornando abusiva. Então, isso é muito comum, né? Já teve, né, um tempo em que se defendia que todas as crianças que passaram por abuso serão abusivas. Não, não. Então, isso também já não, já caiu por terra, né? Então, não é bem assim. Diagnóstico. É comum haver uma ocultação por parte da criança ou do seu responsável. É importante salientar que as crianças raramente inventam histórias de abuso, bem como discorrem de fatos aos quais já não tenham sido expostas. Podem até fantasiar, mas sempre parte dos dados que já têm. É de consenso que a criança dificilmente elabora uma falsa história. Assim, todo relato espontâneo da criança merece, a priori, credibilidade.
É possível haver falsas denúncias da ofensa sexual, em especial quando o relato é feito por um adulto diretamente empenhado em incriminar outro, como no caso de cônjuges em separação litigiosa ou mesmo por parentes querendo retirar a guarda da criança. Então a pessoa adulta inventa que a criança estava sendo abusada, violentada sexualmente, né, para poder ganhar a guarda, para tirar a guarda do pai, da mãe, enfim, isso acontece. O processo deve ser com profissionais qualificados e treinados que contêm anamnese, então tem que estudar todo o histórico da gestação, todo o histórico da infância dessa criança até o momento, o contato com os familiares e outros profissionais que têm contato com a vítima. Quais são as ferramentas? Teste de desenho. As crianças fazem testes, assim, fazem desenhos assim fálicos, o desenho assim com alguém maior, muito grande, ela bem pequenininha, a parte da boca às vezes preta, às vezes o olho esbugalhado, às vezes aparece o pênis, né? Às vezes aparece não na figura, mas ao lado, não necessariamente o pênis, mas algo fálico, né? Pontiagudo, ereto, coloca isso, a mão muito grande, né? Às vezes mama no desenho, ou a transparência. Então, tem roupa, mas está transparente, a roupa dá para ver os órgãos genitais, a criança desenha órgãos genitais, né? Então, no desenho dá para perceber. Brinquedos específicos, então, nesses brinquedos, aí já tem lá os bonequinhos, que tem um velcro, que dá para ver que tem a parte genital, para ver como que a criança reage. O material tem que ser adequado, né? Nunca deve se fazer perguntas diretas às crianças, né? Também através de testes psicológicos, jogos, né? Não sugerir tema, assim, desenho, faz um desenho, assim, não é chegar assim, que você vai fazer um desenho do que aconteceu com você, não. Já aconteceu comigo de reprocessar uma menininha de 8 aninhos. Ela vinha sendo violentada há 3 anos pelo padrasto, e a mãe que viu. Essa mãe, ela passou perrengue, mas ela separou desse homem e denunciou, né? Então, essa menina, a gente usa no MDR fone de ouvidos, né? Com a música, tem um movimento para ela fazer com os olhos, e ela vai desenhando, a criança vai desenhando. E ela chegou no primeiro desenho, ela desenhava tudo vermelho, vermelho, vermelho e preto, vermelho e preto, e bem forte, assim, que dava para pegar a folha, assim, passar a mão, assim, que dava para ver. E eu nem toquei no assunto, não precisava tocar no assunto, né? A mãe viu e a mãe trouxe para a psicóloga. A mãe nem sabia como falar para a criança, né, o que estava acontecendo, mas ela viu. E eu não precisei falar com a criança, até que os desenhos, até que no reprocessamento, os desenhos foram suavizando, 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 até que ela conseguiu fazer o desenho mais colorido, aqueles objetos fálicos deixaram de existir, então aquela memória, né, foi integrada, né, cerebralmente, né, então conseguiu ali, aquele desenho, não, sem sugestionar, só achando, vamos fazer um desenho hoje, vamos brincar de desenho hoje? Era só desenho, eu nem brincava com outra coisa, com outras coisas com ela. Eu não atendo mais crianças, mas na época, faz muito tempo que eu atendia, e ela fazia essa, essa criança fazer esses desenhos, né? Indícios de comportamentos, indícios comportamentais e somáticos, ou seja, como que acontece no corpo, né? Labilidade emocional, então a pessoa está de um jeito de manhã, quando é tarde está de outro, então a pessoa muda muito, né? Muito lábil, muda muito de emoção, assim, né? De ânimo. Mudança súbita de comportamentos, fobias, rituais compulsivos. Olha só, rituais compulsivos. Criança mordendo aqui, criança comendo unha, criança arrancando cabelo. Criança, porque é para isso tudo, gente, é por causa da ansiedade. Então, ela precisa fazer esses rituais repetitivos para poder externalizar a ansiedade. Né? Tiques, né? Então, tiques são gestos assim estereotipados, né? Ficar fazendo assim com o olho, né? Sei lá, alguma coisa assim. Ficar fazendo isso. Isso aqui é tique, né? Passando cabelo, são tiques. Comportamento suicida e autodestrutivo, né? Então, automutilação, se cortar,
arrancar a sobrancelha, os cílios, cabelo, comer as unhas, né? Roer as unhas. Ficar espremendo, né? Atividade de imitação compatível com o ato sexual, nas brincadeirinhas. Você vai ver as brincadeirinhas, todas as brincadeirinhas têm a ver com brincar de casinha e tem ato sexual, ou na própria brincadeira, imitar o ato sexual. Pesadelos e ansiedade, né? Tudo isso patrocinado pela ansiedade. Terror noturno, muita criança desenvolve fazer xixi na cama, dificuldade para dormir, muitas vezes, né? Distúrbios alimentares, tudo também pode estar associado à violência sexual, anorexia, bulimia, né? Que são transtornos ligados alimento, né? Que é um símbolo de afeto, isolamento, aversão e desconfianças de adultos, depressão e tristeza, problemas escolares de aprendizagem, sensação de que tem o corpo sujo ou danificado. Então, por exemplo, crianças que pega a boneca assim, né? E tira o olho da boneca, deixa a boneca toda careca, arranca o bracinho da boneca, fiquem atentos. Risca a parte genital, risca onde tem a mama, né? Introduz coisa na boneca, né? Sensação de que o corpo é sujanificado, endometriose, cândida, vaginismo, também por conta da sensação de se sentir suja, né? Por conta da própria trauma, né? Sexual, toque, que é o toque, a base do toque é ansiedade, masturbação excessiva, dissociação, que é total, é o contrário de associação, que é um grande indício de trauma, né? Associada. A pessoa fica no mundo da lua, a pessoa vai mal na escola, a pessoa fica, às vezes fica sem falar. Eu tenho um caso de uma paciente que ela ficou um ano sem falar uma palavra depois do caso, né? Ela 7, o primo 18, que, olha, ela ficou, olha só a negligência. Hoje ela tem quase 60 anos, mas na época não tinha essa visão, esse cuidado. A professora olhava, ela não conseguia andar. E a professora olhava, o que você tem, menina? Aí ela não conseguia falar para ninguém. Falou na terapia. Aqui os tipos de ofensas, né? Tem a intrafamiliar, pais, irmãos, tios, padrastos e madrastas, etc. Extrafamiliar, médicos, professores, religiosos, treinadores, babás, internet. Também na internet, né? Considerações finais. O pedófilo sente fascínio e apaixonado pela vítima. Há sempre, no mínimo, 4 pessoas envolvidas: o agressor, a vítima e o negligente, sendo mal prejudicada a criança. Aqui são 3 pessoas envolvidas, né? Muitas vezes a vítima sente afeto e síndrome de adaptação da vítima do abuso, pedófilo. Síndrome de Estocolmo. Não sei se vocês conhecem, né, essa história do síndrome de Estocolmo, que é quando a pessoa... Estocolmo é uma cidade, né, onde houve um sequestro, e um grupo de pessoas ficaram presas, né, e começaram a despertar carinho pelos sequestradores. Fascínio, né? E acabou que foi chamado síndrome de Estocolmo, né? Que é mais ou menos assim, já que eu não posso com ele, junte-se a ele, né? Também acontece das vítimas de se apaixonar, né? Pelo, pelo pedófilo. O pedófilo é apaixonado mesmo. O pedófilo também sofre, viu, gente? O agressor também sofre e a negligente também às vezes sofre. Quando a negligente também sofre, mas quem maior prejudicado é sempre a vítima. Nos 4 primeiros semestres de 2023, foram registradas ao todo 69,3 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, das quais 9,5 mil denúncias e 17,5 violações envolvem violências sexuais físicas, abuso, estupro, exploração sexuais e psíquicas. Disque 100, já foi dito aqui nas palestras anteriores, né, para que a gente procure para denunciar. Buscar a qualificação de profissionais qualificados para denunciar. Os dados foram consolidados pelo Ministério dos Direitos Humanos, esses dados aqui da quantidade, né, de pessoas, de cidadania, MDHC,
por ocasião do Dia Nacional do Enfrentamento de Abuso e da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dados do site Agência Brasil. Aqui tem. Nos 4 primeiros semestres de 2023 foram registrados. Aqui tem as referências. E é isso, gente. Muito obrigada. Estou aberta aí às dúvidas. E quem quiser fazer as perguntas, sinta-se à vontade.